Nesse vídeo, eu quero falar sobre algumas outras maneiras pelas quais a gente pode redimensionar uma imagem aqui no Photoshop, utilizando não a regra dos terços, como a gente tinha feito anteriormente, mas sim uma outra coisa que se chama a proporção áurea. A regra dos terços, na verdade, é um desdobramento da proporção áurea, ou seja, é uma simplificação. Esses retângulos têm a ver com uma matemática que pode ser rapidamente descrita através de um Google sobre esse termo, mas a lógica em termos gerais é mais ou menos a seguinte: dada uma linha qualquer, por exemplo, esse cara aqui, é possível estabelecer retângulos que são compostos por linhas que mantêm uma certa proporção. Por exemplo, esse cara aqui, essa linha maior e essa linha menor aqui. A proporção de uma pela outra é a mesma que a proporção dessa linha maior, levando em conta a soma de ambas. Então, se a gente constrói essas duas linhas aqui, que são a mesma coisa que essas duas linhas aqui, faz a mesma coisa com essas duas linhas aqui na vertical, que são, por sua vez, a mesma coisa que esses dois caras aqui. Se a gente organizar essa bagunça toda, a gente tem retângulos. Esse cara aqui, que é a mesma coisa que esse cara aqui, que por sua vez tem uma proporção idêntica à relação com esse cara aqui. Então, a gente tem dois conjuntos de retângulos. Esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Enfim, isso produz essa grade, que é um pouco mais complexa que a grade que se refere à regra dos terços, mas, enfim, é utilizada há um tempinho a mais. Ok, é absolutamente inviável inserir esse cara nos dois eixos anteriormente se eu mantiver aquela proporção de 2 para 3. Não dá para fazer isso. Quando eu coloco um cara aqui, quando eu coloco essa imagem aqui, automaticamente eu teria que diminuir esse cara aqui, isso reduz esse sujeito, aí eu reduzo esse cara mais uma vez aqui, eu posso empurrar esse cara aqui para cima, mas quando eu faço isso, esse sujeito já está, de uma certa maneira, em outro lugar. Então, para fazer com que essa imagem possa ser cortada desse jeito, eu preciso utilizar a razão original desse cara aqui. Quando eu faço isso, eu percebo que eu posso colocar esse cara aqui, e depois disso eu posso inserir esse cara na outra linha, fazendo mais ou menos uma modificação não muito complexa. Enfim, eu estou empurrando esse cara para as bordas, mantendo o Alt selecionado, e quando eu chego mais ou menos nesse ponto aqui, eu vou me aproximar para ver se as coisas de uma certa maneira estão mais ou menos decentes. Ok, Ctrl 0, Ctrl menos. Se eu cortar esse cara aqui, ele segue essa proporção. Eu vou chamar esse cara aqui de número 7. E quando eu faço isso, eu posso dar uma olhada sobre como é que fica a relação entre esses dois sujeitos, embora, obviamente, a relação da imagem seja distinta. Mas essa é mais ou menos a lógica que a gente utiliza para conceber esse tipo de divisão. Eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa com essa imagem aqui. Ao invés de ter essa imagem na horizontal, eu vou imaginar como é que eu poderia fazer para elaborar essa imagem tendo em vista a orientação vertical dela. Eu vou empurrar esse cara para cá, Shift para manter as proporções originais da imagem, e vou imaginar que talvez eu possa utilizar esse cara para colocar essa palmeira aqui nesse centro, talvez reduzir um pouco o tamanho desse cara aqui, Shift para manter a coisa toda, empurrar esse cara aqui talvez um pouco mais para cima, e é isso, enfim. Essa seria uma maneira pela qual a gente poderia utilizar esse cara, Ctrl 0, para fazer com que ele fique no tamanho original. E essas são regras de proporções que podem ajudar a gente a cortar essas imagens aqui no Photoshop.